Seja bem-vindo em mais um Devocional Palavra que Transforme, com a reflexão sobre sermos mestras no bem. Somos mulheres tementes a Deus, no desejo de ensinar as outras mulheres a como servir a sua família, de como servir o seu lar, o seu esposo e os seus filhos. Uma breve reflexão nos desperta para aprendermos mais através da palavra de Deus, na leitura, no devocional, na oração, para crescermos como esta mulher, uma mulher que é mestra do bem, como está no livro de Tito, no capítulo 2, falando sobre esta mulher. Aqui as mulheres mais velhas, em idades, com experiências, ou mulheres maduras espiritualmente, que ensinam outras mulheres, as mais novas, a desenvolver suas funções de administradora do seu lar, de esposas e de mãe, diante dos aspectos que Deus mostra para nós no capítulo 2, a partir do versículo 4, que diz assim: para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Hoje, na sexta parte da reflexão com este tema, Mestras no Bem, o Senhor quer falar conosco no terceiro pilar, que é o pilar sobre os filhos. Já falamos sobre o pilar do lar, o pilar do esposo e hoje o pilar dos filhos. E dentre essas características, que é um conjunto de quesitos que a mulher tem que aprender a ser, mas aprender como? Através da palavra do Pai. Então, o Senhor diz aqui para nós amarmos os nossos filhos. Amar os filhos. O que significa filhos para nós? O que significa filhos em uma casa, em um lar? Filhos é a herança do Senhor para a família. No capítulo 127 do livro de Salmos, diz assim, a partir do versículo 3: eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre, o seu galardão. Então, os filhos, eles representam uma herança do Pai para nós. O que é uma herança? É uma porção especial de uma pessoa para outra, é aquilo que você recebe de alguém. Então, você está recebendo do Pai, do nosso Deus, um filho para ser cuidado. Isso é uma dádiva perpétua, porque é de geração em geração. A herança gerará outra herança. Assim nós devemos entender o que significa ter um filho em casa. Seja esse filho que veio do teu ventre, seja um filho de adoção, um filho que não veio de você, mas que é um presente para a sua casa. Então, nós precisamos internalizar a importância do filho. Ele é então uma herança do Pai, do Todo-Poderoso, aquele que permitiu um filho em seu lar. E ele continua a falar que é o seu galardão, é um benefício. Filhos são benefícios para nós. Então eu não posso entender que um filho em meu lar, ele é um tropeço, mas ele é uma herança do Pai, uma porção especial para a sua casa com benefícios. Evidente que precisamos buscar em Deus toda a sabedoria para a educação e como entender e lidar com os filhos, com cada filho dentro de suas fases de idade, de processos que passam dentro de uma sociedade totalmente relativada, uma sociedade contemporânea onde a sociedade diz que tudo pode, mas que a palavra nos ensina ao contrário. Então nós precisamos buscar essa sabedoria em Deus, como lidar com essas situações. E Deus, ele é misericordioso, ele é amor e sabe o que entregou em tuas mãos. E se o Senhor sabe o que entregou em tuas mãos, ele te ouvirá quando você, em súplicas, pedir orientação e sabedoria para a educação dos filhos junto com o seu esposo, se assim o tem. E o Senhor, então, ele continua a falar no versículo 4. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Um guerreiro, quando enche a sua aljava de flechas, ele se prepara para uma batalha.
Vivemos hoje numa batalha na educação dos filhos, uma batalha contra tudo que quer ferir e destruir a constituição de uma família, a formação de uma família. Essa família, ela tem um pensamento em Deus de tratar todas as coisas. Ela passa por um processo de aprendizado quanto a tudo isso. Então, ela se posta como uma guerreira, uma família guerreira que enche a sua aljava, se prepara com filhos consagrados a Deus, com filhos educados, formados com a palavra de Deus para enfrentar um mundo que quer destruir os valores da família. Então, para os nossos dias, onde flechas do outro lado, flechas contrárias, querem destruir a nossa casa, o nosso lar, a nossa família, nós então precisamos preparar os nossos filhos para enfrentar aquilo que recebem de ataque. E para isso é necessário sabedoria. Isso significa amar seus filhos, como está em Tito, a mulheres mais velhas ensinando mulheres mais novas a amarem seus filhos. No livro de Provérbios, um versículo bastante conhecido a respeito da orientação e educação dos filhos. No capítulo 22, versículo 6 diz assim: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Os filhos, eles têm o livre-arbítrio, mas o coração de cada filho deve ser cheio do ensinamento do Pai, do ensinamento da palavra de Deus, porque quando ele tomar a decisão de se desviar da palavra, aquela fundamentação bíblica, fundamentação em Deus, em Jesus Cristo, estará no coração dele. E ele se lembrará, a partir de suas orações, a partir do seu clamor de mãe para com Deus, diante da recuperação de um filho. Este filho, eu creio em nome de Jesus que ele passará por essa recuperação. Por quê? Porque você imputou a palavra no coração dele. Mas esse processo de instruir, ele é necessário. Se você ainda não o fez ou não o fez com a intensidade que deveria fazer, esta é a oportunidade de você abrir o coração ao Pai, pedir perdão e dizer: Senhor, me ajude a ensinar o meu filho, porque a tua palavra diz que eu preciso amá-lo. Não um amor consequente devido ao tempo gestacional, ao tempo que você tem com seu filho, onde nós amamos os nossos filhos porque são os nossos filhos, mas um amor de cuidado, de saber que o que você passa para o seu filho é o que realmente Deus deseja que você passe, de instruções para ter uma vida consagrada a Deus. Esta então é a primeira reflexão da parte 6 desse estudo Mestras do Bem no Pilar dos Filhos. No próximo dia de reflexão vamos entrar no livro de Efésios para falar sobre esta questão dos filhos. Amar cada um dos seus filhos, mas um amor pautado na palavra de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e até o próximo dia de reflexão sobre o pilar dos filhos.